Os filhosotes tocam a florida. esperar e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Música Aprendiz.
música Prece 3. Música Impossível. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu. Em
os céus, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de ver no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olá, boa noite a todos, muita paz, que Jesus abençoe o nosso momento de estudo. Nós iremos inicialmente fazer a nossa prece, convidar a todos para fechar os olhos, para melhor sintonia. Vamos agradecer a Deus a oportunidade bendita, Senhor, do estudo do Teu Evangelho. Fortaleça nossos lares no caminho do bem, que possamos cada dia compreender, Senhor, essa doutrina que nos consola, nos orienta no caminho dos conhecimentos superiores, nos afastando dos males, nos afastando, Senhor, dos erros. Intua, Senhor, nossos pensamentos sempre para o melhor em nossas vidas. Nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, caminhando aqui nossa palestra de hoje, muita paz. Muito bem, nós queremos pedir, né, a Deus, nosso Pai, que nesse instante possa adentrar em todos os lares dos nossos irmãos que nos ouvem e que possa sua doce presença de amor, de paz, de muito bom ânimo, amparar, adentrar nos lares e nos nossos corações, para nos envolver e nos pacificar, trazer aquela paz de coração, paz de alma, que nós tanto buscamos, né, no nosso dia a dia. E essa lição do Evangelho muito oportuna, que vai falar sobre a paz, vai falar sobre o amor ao próximo, vai falar sobre um sentimento muito importante, que traz a leveza para a nossa alma, que é sobre o perdão. Meus amigos, então nesse capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, nós vamos então tratar um pouquinho no Evangelho, quando ele fala sobre o duelo. Então nós colocamos aqui um trechinho de Jesus, que fala o seguinte: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 38. Então Jesus, que é o nosso governador terreno, que é o nosso modelo e guia, e que vivenciou aqui entre nós, aqui no mundo, este momento de deixar para nós o exemplo de quando foi agredido, quando foi humilhado, quando foi criticado, apenas rogou ao Pai que perdoasse aqueles que ofendiam, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, esse exemplo para nós deve falar muito alto no nosso coração, porque ele deixou para a gente um exemplo para ser seguido. Se nós nos denominamos cristãos, devemos realmente estudar, vivenciar o que Jesus nos deixou como exemplo, e no momento realmente de dor, né? De sofrimento, quando existe uma ofensa, quando existe uma crítica que magoa, que sofre, que nos faz sofrer, o que Jesus nos ensinou? Oferece a outra. Então, não é que nós vamos seguir ao pé da letra, porque amar aquele que ofende, amar aquele que magoa, amar aquele que critica, não é a mesma coisa que amar o inimigo. Mas não precisamos também de nos entregarmos ao desejo da vingança, um desejo, uma paixão inferior, um sentimento inferior que nos faz sofrer mais ainda. Então vamos ver o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado ponto,
pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixe que seus passos se desviem do caminho reto. Então, quando nós nos colocamos acima da matéria, acima dessa vida terrena, que é uma vida tão passageira, nós vamos perceber que essas mágoas, essas ofensas, essas críticas apenas vão nos roçar de leve. Por quê? Porque nós sabemos que estamos aqui de passagem. Estamos aqui numa escola terrena para o aprendizado. Então não podemos deixar passar a oportunidade de aprender. E esse sentido do perdão é a verdadeira caridade, meus amigos. É a verdadeira caridade. Quando nós vemos no ofensor uma pessoa infeliz, uma pessoa que não compreende as leis divinas e às vezes age de forma impulsiva, nós vamos perceber que isso vai passar. Isso serve para nós como uma lição, como um aprendizado. Então é preciso sairmos do terra a terra e percebermos nessa condição acima da vida presente a vida futura. Estamos aqui de passagem, estamos aqui numa viagem. Então vamos aproveitar cada instante e que esta luta, que é uma luta moral, que realmente magoa o coração, mas vamos lembrar de Jesus, do seu exemplo, da sua condição de espírito puro e que nos deixou aqui mensagens, exemplos, para que possam ser seguidos. Então vamos seguir seus passos, porque assim nós vamos ter a condição de alegria e de paz no coração. E continua o Evangelho. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Então, meus amigos, se nós recebemos uma ofensa, uma injúria, se vingar dela está demonstrando que nós temos o ponto de vista mais da vida presente do que da vida futura. Porque a vida presente é que nós não vemos nada antes, nada depois, e que temos que ter a honra. Não podemos deixar uma ofensa sem resposta. Então, isso é um sinal de inferioridade da nossa alma. E se vingar até as raias da morte é uma loucura, é um crime aos olhos de Deus, que nos deu a vida, nos deu o corpo como um instrumento de progresso da alma e devemos respeitá-lo, porque não é fácil estar aqui num corpo material, estamos aqui numa oportunidade reencarnatória, trabalhamos muito para esta oportunidade bendita, que é de uma reencarnação. Então o corpo é uma vestimenta sagrada, é um instrumento importantíssimo para o espírito progredir, e não podemos simplesmente em nome da covardia, de não sermos covardes, aceitar uma ofensa, aceitar uma proposta como essa, e irmos às raias da loucura, que é expor a vida do seu semelhante e expor a própria vida. Então, na verdade, é um desrespeito e uma desvalorização da vida terrena, dessa oportunidade tão sagrada que é a vida que Deus nos deu. Pode passar. Então, há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Então, para estarmos aqui, meus amigos, nós fizemos um planejamento bendito, junto aos nossos anjos da guarda, que nos tutelaram essa oportunidade bendita da reencarnação. Então, Deus nos deu a oportunidade sagrada de aqui estarmos para vivenciarmos o bem. E o que devemos fazer, como nos diz o próprio Evangelho, é a nobre rivalidade do bem. Ou seja, aquele que vai fazer mais ações no campo do bem, em benefício de si mesmo, em benefício do próximo. Agora, o assassinato é um crime aos olhos de Deus. Por mais que aos olhos dos homens vão nos desculpar, porque estaremos num ponto de honra.
porque fomos muito ofendidos, então podemos ir à desforra de alguém que nos ofendeu para tirarmos a vida, inclusive correndo o risco de tirar a própria vida. Mas isso, meus irmãos, a nossa legislação hoje já reconhece que é um crime aos olhos de Deus. E esse costume bárbaro, ele é próprio do início da era cristã, da Idade Média, e com o passar do tempo, à medida que nós vamos tomando conhecimento das leis divinas, e não apenas conhecendo, mas vivenciando, compreendendo o que Deus espera de nós, nós vamos percebendo que esse ato de vingança não vai resolver o problema. Nós sabemos que a vida, ela continua existindo após a morte. Não existe morte para nenhum de nós. Então, aquele que nós quisemos nos vingar e tiramos a própria vida, essa pessoa não vai deixar de existir. Pelo contrário, nós que temos compreensão da vida após a morte, sabemos que essa ofensa vai criar no coração daquele que foi ofendido ou foi ofensor, um sentimento de mágoa, de ódio, desejo de vingança que pode se perpetuar durante muito tempo, durante séculos. Então, o que nós precisamos de fazer é dar a oportunidade da reparação. Aquele que ofendeu, dê a ele a oportunidade de reparar. Assim como Deus faz conosco. A lei divina que é sábia e que é justa, dá para nós a oportunidade de reparar. Aqui estamos no mundo terreno exatamente para isso, para repararmos erros passados. Então, se cometemos uma injustiça, se cometemos um erro, se cometemos uma ofensa tão grave, vamos nos dedicar a reparar isso nas menores coisas, dentro do nosso próprio lar, em relação àquela pessoa que eu ofendi. Então, vamos dar à pessoa essa oportunidade de reparar. Assim, nós estamos compreendendo e colocando em prática a lei divina que está na nossa consciência. Nós sabemos disso. Então, vamos ouvir mais a nossa consciência, que é o anjo da probidade interior, como nos fala o Evangelho, que nos adverte e nos sustenta o tempo todo. Então, antes de darmos ouvido a esse sentimento que, na verdade, é orgulho, é o amor próprio ofendido, então vamos extirpar esse sentimento do orgulho, do egoísmo do nosso coração e buscarmos cultivar o sentimento do amor ao próximo, do perdão e exercer a verdadeira caridade. Isso, meus irmãos, não é para fazer o bem para o outro. Na verdade, estamos fazendo o bem para nós mesmos, aliviando a nossa alma de todos esses sentimentos que nos tornam pesados, nos tornam infelizes, na verdade. Podemos passar. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade. Pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí. Então, esta lei do perdão é o que nos traz alegria, é o que nos traz paz à alma. Se nós perdoamos o nosso ofensor, Deus está nos perdoando, porque quem somos nós? Quem somos nós para entrar nessa desforra? Se nós, em encarnações anteriores, e nós sabemos disso, que estamos aqui apenas retornando numa oportunidade reencarnatória, o que fizemos no passado? O que caminhos nós entramos? Que caminhos tortuosos nós entramos? Porque se aqui estamos no mundo de provas e expiações, é porque temos muitas imperfeições a corrigir, muitos defeitos a corrigir. Então, nós somos aquelas pessoas que aqui estamos para também repararmos erros passados. Então, nós que pedimos tanto perdão a Deus, vamos perdoar por nossa vez, porque isso nos trará uma alegria que nós não vamos encontrar se entrarmos na desforra, se entrarmos em confronto com aquele que ofendeu. E não vamos, se entrarmos em confronto dessa forma, nós estaremos criando muito mais um inimigo, mais uma condição de uma pessoa que nos quer mal, tanto nesta vida, quanto em vidas sequentes.
porque a vida continua e um dia nós vamos nos reencontrar. Então, se nós tivermos a oportunidade de fazer o bem, aquele que nos ofendeu, um dia nós vamos nos encontrar com esse ofensor e vamos sentir uma alegria tão íntima, tão verdadeira no nosso coração, e que vamos elevar o pensamento a Deus e dizer: obrigado, meu Deus, por naquele momento de ofensa eu ter tido a paciência, a tolerância de pensar um pouquinho mais, de não me deixar levar pela vingança, pelo ódio, pela paixão inferior, que poderia me trazer muitas tristezas. Então, vamos elevar, acima de tudo, esse sentimento tão importante que é o perdão. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. Então, meus irmãos, se passa por nós, por nosso pensamento, por alguns instantes, esta ideia de eu devo ter coragem para enfrentar essa pessoa e para me tirar a vida dela, nem que seja que eu estou colocando a minha vida em risco, mas isso é um momento de não suportar uma ofensa. Então, meus irmãos, nós não procuremos entrar nessa discórdia, porque isso não vai resolver. Isso não vai trazer alegria, não vai trazer paz, não vai trazer concórdia nenhuma, pelo contrário. Então, por mais que o mundo identifique isso como uma prova de coragem, mas Jesus nos deu a lição exatamente o contrário. E é a Ele que devemos seguir. É os seus ensinamentos que devemos ouvir. Porque é isso que vai nos trazer realmente a alegria verdadeira e a felicidade plena que nós tanto buscamos. Enquanto correr pelas nossas mãos o sangue da vida humana, como nos diz o Evangelho, não teremos implantado aqui na terra esse verdadeiro reino de paz, de misericórdia e de consolação. Então, que não sejamos nós os instrumentos para que isso aconteça. Pelo contrário, sejamos aqueles cooperadores de Jesus. Como o mundo precisa de paz, como o mundo precisa de concórdia, de benevolência, de tranquilidade. Então, que sejamos aqueles colaboradores de Jesus para implantar na terra sementes de paz, de benevolência, de mansuetude, de mansidão. Pacifiquemos o nosso coração, retiremos da nossa alma todo esse sentimento de discórdia, de raiva, de cólera, porque isso não vai resolver. Pelo contrário, isso vai trazer mais dificuldades, vibrações doentias e negativas para o nosso orbe terreno, que é a nossa morada, é a nossa escola terrena. Que morada eu quero para mim e quero deixar para os meus filhos? Para aqueles que virão após cada um de nós. Queremos um mundo melhor, uma sociedade feliz. Ela acontece com a construção dos pensamentos e das ações de cada um de nós. Então é importante que nós façamos a nossa parte para que o nosso meio, a começar do nosso lar, seja um lar cheio de paz, de mansuetude, de alegria, de diálogos, de reparações constantes de todos os dias, porque aqui estamos para nos melhorarmos. Então, o duelo não é uma prova de coragem, pelo contrário, é uma covardia. Então, que nós possamos valorizar a nossa vida enquanto espíritos reencarnados, que temos uma graça, um instrumento maravilhoso, que é o nosso corpo, uma máquina divina. O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Só assim
nós vamos herdar um mundo feliz. E Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Qual a terra que eu quero herdar e quero deixar para os nossos familiares, para os nossos amigos? Queremos deixar um mundo feliz. Então, cultivemos a mansidão, cultivemos a paz, sigamos o exemplo do Cordeiro, que naquele momento de ultraje, de crítica, de ofensas exacerbadas, o que Jesus disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E orou por eles. Então, oremos por aqueles que nos caluniam. Oremos por aqueles que nos ofendem, a exemplo de Jesus. E nós sentiremos no íntimo da alma uma sensação de paz tão grande, de alegria, de bem-estar, que nada no mundo pode nos oferecer. Nenhum desses atos aí de buscar resolver os problemas de uma forma agressiva, isso só vai trazer mais agressividade, mais violência e mais tristeza ao próprio coração e ao nosso mundo tão necessitado de alegria e de paz. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Então, no fundo de tudo isso, só existe esse sentimento que é do orgulho e do amor próprio. É isso que nos leva a essa desforra. Então, vamos retirar isso da nossa alma, porque isso não traz alegria, não traz leveza, não traz paz de consciência. Pelo contrário. E aquele que nós entramos nesse confronto, certamente um dia nós vamos nos reencontrar. Talvez, quem sabe, como o próprio filho, como pai, como uma mãe. E aí será a oportunidade de nós corrigirmos aquelas ações tão tristes do passado. Então, nós que temos a certeza, a fé na vida futura, que compreendemos a reencarnação como segunda letra do alfabeto divino, e a primeira é o amor, procuremos, meus irmãos, estar sempre conscientes disso, que aqui estamos numa grande e importante viagem, mas não vamos permanecer aqui. Vamos nos reencontrar e que esse reencontro possa ser tranquilo, possa ser feliz, se nós hoje tivermos essa hombridade do perdão, como nos diz o Evangelho. Só quando isso se der esse perdão, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem, é preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Então, esse sentimento de amor ao próximo, de benevolência, é isso que vai fazer com que os homens vão se modificando. E a mudança de cada ser humano que vai fazer uma sociedade feliz e um mundo melhor. Então, nós é preciso deixar morar no nosso coração esse sentimento que vai nos trazer muita alegria. Muito bem. Que juízo farão de mim? Costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Então, essa é a verdadeira sabedoria. É saber que aquele algoz, ele pode ser, dê a ele a oportunidade de reparar. Aquele algoz pode ser uma pessoa infeliz, uma pessoa ignorante, que às vezes nem sabe o que está fazendo. Então, tiremos isso da nossa consciência, tiremos isso do nosso coração, da nossa mente, porque isso não vai trazer o que nós almejamos aqui na Terra e planejamos, que é de sermos realmente felizes, fazendo os outros felizes. Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-lhe espontaneamente, reconhecendo as suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar?
Então vamos dar essa oportunidade, como Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui para repararmos também os nossos erros passados. Façamos também a nossa parte. Quanto ao ofendido, convenho em que algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre, mas além de ser estúpido arriscar a própria vida, lançando-se contra o miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que morto este, a afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não vai deixar de existir, porque a vida continua após a morte. Então aquele sentimento de malevolência, de infâmia vai continuar. E nós vamos ter que nos reencontrar para o ajuste devido de contas no futuro. Então, que possamos resolver isso agora, com essa consciência de que aqui estamos para construir o bem, para edificar o bem, onde nós estivermos, trazendo para nós próprios esse bem-estar também. Que triste satisfação, que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima de Jesus. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Então, essa regra de bem viver, não fazer aos outros o que não queremos que nos façam, se agirmos dessa forma, nós estaremos fazendo com que a nossa conduta possa se endireitar conforme as leis divinas. Essa é a regra áurea de bem viver, de ser feliz. Só fazer ao outro aquilo que queremos que eles nos façam. E a nossa consciência nos fala isso o tempo todo, principalmente na hora de uma ofensa. A nossa consciência nos adverte e nos sustenta. Muito bem. Então, meus amigos, nós queremos dizer a vocês que o Espiritismo é esse consolador prometido e está sempre, ao longo do tempo, fazendo com que os homens se tornem melhores. Então, o Espiritismo há de fazer com que esses costumes bárbaros possam deixar de existir no nosso mundo, porque estamos caminhando para um mundo de regeneração, para um mundo feliz. Então, que nós possamos confiar nesta tarefa do Espiritismo. E o duelo não é apenas esse duelo dos tempos bárbaros. Nós, meus amigos, temos pequenos duelos em casa. Temos pequenos duelos na nossa vida mental. Quando nós estamos a responder uma ofensa em casa para alguém que às vezes nos pediu para fazer algo simples e nós não quisemos fazer, e às vezes ele usa de palavrões, nós ficamos ofendidos e a nossa mente então começa a arquitetar uma forma de pequenas vingancinhas. Então, no ambiente do lar, no ambiente social, no ambiente do trabalho, é importante que nós procuremos corrigir primeiro no campo mental, no campo do pensamento, porque aquilo que eu alimento no meu pensamento, daqui a pouco isso se materializa em ações. E se é um pensamento infeliz, se é um pensamento de cólera, de raiva, daqui a pouco as nossas ações também são de afastamento das pessoas que às vezes a gente ama. E por um momento de infelicidade, de pensar de uma forma ríspida, agressiva, nós fazemos infelizes pessoas que nós amamos. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado, tenhamos atenção em tudo que nós pensarmos, em tudo que nós sentimos, porque são as pequenas desavenças, são os pequenos duelos que afastam as pessoas umas das outras do ambiente que nós vivemos. E nós queríamos relatar para vocês uma pequena história, se for possível, do livro Alvorada Cristã, do espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele nos conta uma história que se chama Arma Infalível. Essa história diz de uma pessoa lá no seu trabalho, no seu emprego, que ele recebeu uma carta, a carta do seu chefe,
E nessa carta, o chefe demitia ele do seu emprego. Então ele ficou tão indignado com os dizeres naquela carta, que ofendia dizendo que não servia mais para a empresa, que estava dispensado, e ele asilou na sua mente, no seu coração, um pensamento de cólera, um sentimento de raiva, de não aceitação daquela determinação que ele veio através de uma carta. E naquele momento, ele asilou aquele pensamento e começou a criar uma corrente mental. Passando para sua esposa em casa, chegando em casa, ele passou para sua esposa aquele pensamento, aquele sentimento de raiva, de cólera, e a esposa, por sua vez, guardou no íntimo da sua alma também aquele sentimento. Ela recebeu aquela carga vibratória de infelicidade, de cólera. No mesmo instante, ela descarregou sobre a empregada aquele pensamento, como se estivesse jogando em cima dela a sua carga também de sentimentos infelizes e inferiores. A empregada, por sua vez, como ela não podia quebrar nada da casa, porque ela ia ser responsabilizada por aquilo, então ela desferiu um golpe num cachorrinho. O cachorrinho, por sua vez, mordeu uma pessoa, que era uma pessoa que trabalhava numa farmácia, e ele chegou, então, ali na farmácia e falou com o dono que foi ofendido, foi magoado, e descarregou em volta dele toda aquela onda de mental que ela se propaga onde nós estamos. Então, a pessoa daquela farmácia recebeu uma palavra ofensiva, recebeu dele um momento um palavrão, e ele asilou também no seu coração aquele sentimento, e foi para casa. Quando ele chegou em casa, a sua mãe, uma pessoa idosa, estava ali aguardando, e ele desferiu sobre a mãe várias palavras, dizendo que ela era culpada da sua infelicidade, das suas dificuldades, estabelecendo novamente aquela corrente mental. Só que a mãe, por sua vez, ela ouviu aquilo do filho e recebeu aquela carga vibratória no seu coração, mas com sentimento, e disse a ele de forma muito humilde que era verdade, que ele a perdoasse, porque ela era uma pessoa também que tinha seus defeitos, tinha suas dificuldades, que ele a perdoasse, e estendeu as mãos para ele. Naquele momento, ele a abraçou, começou a chorar e percebeu que aquele duelo mental, ele estava jogando isso para frente, mas não tinha razão de ser. Então ele a abraçou, chorando em lágrimas, e pediu que, na verdade, ela que o perdoasse, que ele não sabia o que estava fazendo. Então, a partir daquele momento, o amor foi uma arma infalível que rompeu aquela corrente mental, aqueles dardos mentais que foram jogados um para o outro, e que, na verdade, isso é um duelo mental. Então, quando vier, meus irmãos, um pensamento, um sentimento no nosso coração de mágoa, de cólera, de ódio, de desejo de vingança, calemos esse sentimento, porque isso não traz felicidade. Cultivemos a paz no nosso lar, cultivemos alegria com aqueles que nós mais amamos, e deixemos que o nosso pensamento se limpe através do lenitivo da prece, de uma leitura do Evangelho, porque isso vai trazer serenidade, isso vai trazer paz, isso vai trazer um sentimento de alegria, como nós não vamos encontrar em lugar algum. Então, nós queremos agradecer a presença de todos vocês nesse instante, e que nós possamos cultivar no íntimo da nossa alma esse sentimento tão vivenciado por Jesus, que é do perdão, da benevolência, da caridade última, que é a gente desejar para o outro aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Graças a Deus, que Deus possa nos fortalecer, possa nos amparar o coração e estar sempre nos trazendo esse exemplo maior de Jesus para os nossos passos. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Muito obrigado aí por trazer para nós esse esclarecimento à luz da doutrina espírita. Agora nós iremos passar para o momento do tratamento espiritual. Nós vamos colocar aqui um audiovisual, logo em seguida a nossa prece de encerramento. Grande abraço e a todos.
Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em forma de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Finalizando o nosso estudo da noite, com nossa prece de encerramento. Agradecer a Deus a oportunidade, Senhor, do estudo. Abençoe nossos entes queridos, nossos amigos e familiares, que cada um deles receba de nós ali um forte abraço. Nos ampare, Senhor, no decorrer de nossa existência aqui na Terra. Que possamos, com o estudo da doutrina, sermos cada vez, Senhor, pessoas melhores, pessoas de bem. Muito obrigado, nos conduza durante a semana, hoje e sempre.
Que assim seja. Convite final aí também, meus amigos, nos acompanhem nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Muita paz. Forte abraço a vocês.